Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Ira está sozinha no quarto com Sarah. Ira está muito pensativa e Sarah percebe isso. Ira está dizendo para si mesma em pensamento: por favor, senhor, me ajude. Se eles descobrirem que eu não retirei a criança, se eles descobrirem a verdade, eles vão tentar tirar minha filha de mim. Sarah então tira Ira de seus pensamentos e diz: mas você está escondendo isso, né, mãe? Ira fica nervosa, pois por um momento pensou que Sarah ouviu seus pensamentos. Mas Sarah continua dizendo: você está com dor, né, mamãe? Mas você está mentindo, dizendo que está bem. Ira então tranquiliza a menina dizendo que está bem e diz para Sarah que enquanto elas estiverem juntas, ela sempre vai estar bem. Enquanto isso, o doutor está conversando com Orhun no escritório de Orhun. O doutor está dizendo para Orhun que a fratura na costela não tem como engessar e que é um processo de cura lento e que Ira precisa estar totalmente imóvel para que a costela cicatrize no lugar correto. Orhun então agradece o doutor por estar cuidando muito bem de Ira. O doutor então diz: eu é que agradeço. Eu gostaria de poder fazer mais, principalmente no passado. Orhun então olha para o doutor meio assustado. O doutor então diz: bem, você sabe, eu e minha família nos mudamos para o exterior. Ficamos um tempo lá por conta do problema que meu filho teve com a máfia, por conta de jogos de apostas. E você e a sua família me ajudou nessa situação. Orhun então olha para o doutor e diz: eu não sei nada sobre essa situação. O doutor então diz: mas, nesse momento, a Fifi entra no escritório de Orhun. A Fifi então entra, cumprimenta o Sr. Se-hun e se senta na cadeira e diz: há quanto tempo não vejo você? Eu estou com o meu talão de cheques e estava pensando em marcar uma consulta. Orhun então olha para a Fifi completamente assustado e não entende muito bem esse papinho estranho dela. E o Sr. Se-hun está completamente desconfortável com a presença de Fifi. A Fifi então diz para Se-hun que gostaria de fazer alguns exames detalhados. O Sr. Se-hun então diz: sim, senhora Fifi, como a senhora desejar. E enquanto eles conversam e a Fifi olha de maneira completamente estranha para Se-hun, Orhun observa o comportamento dos dois. Orhun então olha para Se-hun e diz: mas voltando a falar sobre o fato de você ter ido morar fora e o problema com seu filho, o que aconteceu? A Fifi então olha para Orhun e diz: vocês estão falando sobre esse assunto? Bem, Orhun, quando você estava na prisão, nós ajudamos o Dr. Se-hun com um problema que o filho dele teve com a máfia turca. Mas não se preocupe com isso, meu filho. Eu tenho certeza absoluta que você faria o mesmo por ele se estivesse fora da prisão. A Fifi então olha para Orhun e diz: mas seria bom não tocar mais nesse assunto, pois são águas passadas. Orhun então acaba fazendo um sinal positivo, concordando com a opinião de Fifi. A Fifi então diz para o Sr. Se-hun que vai marcar uma consulta com ele e diz para o Dr. Se-hun que vai entrar em contato. Dr. Se-hun então diz: sim, ok, estou à disposição, senhora Fifi. Orhun então começa a tomar o seu café e começa a observar que Dr. Se-hun está muito nervoso na presença de Fifi. Enquanto isso, o pai de Elif vai visitar Gurbuz e pede para que Gurbuz deixe ele visitar sua filha. Gurbuz pergunta para o senhor se ele trouxe algum dinheiro para ele. O senhor então responde para Gurbuz que infelizmente ele não tem dinheiro, pois ele não está conseguindo arrumar um emprego por conta da sua idade e pelo seu braço quebrado. Gurbuz então manda o senhor sair dali o mais rápido possível e ameaça algumas vezes a bater no senhor. Após muita insistência de Gurbuz, o pai de Elif vai embora. Mas assim que ele está saindo do escritório de Gurbuz, Gurbuz recebe uma ligação de Azix. Gurbuz então pergunta para Azix se ele já conseguiu localizar o seu pai. Azix responde que não. Gurbuz então diz para Azix que quando ele vier no escritório, ele deve trazer Elif junto com ele, pois ele gostaria de manter Elif no armazém da empresa, ao invés de Elif continuar morando na casa dele. Nesse momento, o pai de Elif, que estava escutando tudo atrás da porta, descobre que Elif está morando com Azix. Azix então diz para Gurbuz que Elif vai continuar morando na casa dele. Gurbuz então diz para Azix que se ele decidir assim, então tudo bem, mas ele acredita que seria melhor Elif voltar a ficar no armazém da empresa devido ao que aconteceu com o pai dele. O pai de Elif então
diz para si mesmo que precisa ir ver sua filha. Enquanto isso, Azix e Elif continuam procurando por Arif no bosque. Eles acabam chegando em um local com mata fechada. Quando Azix chega em um determinado local, ele começa a se lembrar novamente de alguns momentos em que ele passou com os seus pais naquele local, onde eles costumavam fazer diversos piqueniques. Azix então volta de seus pensamentos e Elif pergunta para Azix se ele se lembrou de alguma coisa. Azix manda a Elif ficar quieta e não lhe fazer mais nenhuma pergunta. Eles então continuam procurando pelo Sr. Arif, até que Elif acaba avistando alguma coisa. Elif então acaba achando uma camisa de Arif. Ela então diz, Azix, venha, olhe. Azix então pega a camisa de seu pai e diz, sim, é dele. Elif então diz, sim, fui eu que vesti ontem de manhã. Eles então começam a procurar por Arif, seguindo a direção onde estava a camisa do senhor. Ele está com Sarah no quarto de Orhun. Após um tempo, Orhun entra com o Sr. Seyhun. Orhun então olha para Ira e diz, o Sr. Seyhun me contou tudo. Ira quase morre quando Orhun diz isso para ela, mas Orhun continua e diz, felizmente, você apenas trincou a costela. Dr. Seyhun então diz, sim, eu verifiquei o resultado do seu exame de raio-x e você teve uma pequena fratura na costela, que será curada em alguns dias de repouso. Eu verifiquei também os resultados dos seus exames de sangue e felizmente você não tem nenhum outro tipo de problema. Sarah então olha para Ira e diz, viu mamãe, você vai ficar bem. O doutor então diz para Ira que ela não deve se mexer muito e que ela deve ficar em repouso absoluto, ou caso contrário, o processo durará mais tempo do que o previsto. Sarah então olha para Orhun e diz, então minha mãe vai descansar? Orhun então faz sinal positivo com a cabeça. Sarah então olha para Ira e diz, então mamãe, você primeiro vai descansar e depois nós continuamos a acumular pontos para que meu pai possa vir nos buscar. Nesse momento, o Dr. Seyhun fica sem entender o que está acontecendo. Ele faz cara de tipo, o quê? Como assim? Pois ele não entendeu a questão sobre Sarah ter um pai. Dr. Seyhun então diz, então o pai dela está longe? Ira então responde, sim, ele está longe, eu espero que ele nos encontre em breve. Dr. Seyhun olha para Ira com um ponto de interrogação enorme no meio da cabeça. Após alguns segundos ele olha para Orhun e diz que vai prescrever alguns remédios para que ela não sinta dor durante esse processo de recuperação. Ele então olha para Ira e diz, agora você deve descansar para que a sua costela se recupere o mais rápido possível. Dr. Seyhun se despede de Ira e sai do local. Enquanto isso, o pai de Elif foi até a casa de Azix para tentar ver sua filha. Irmã Férida, que estava indo até a casa de Azix, acaba encontrando com o pai de Elif no meio da rua. Ele então olha para o pai de Elif e diz, tudo bem, o senhor precisa de alguma coisa? O pai de Elif então diz, não, é que eu estava andando e eu estava um pouco cansado, então eu resolvi parar um pouco aqui para descansar. Irmã Férida então diz, você pode descansar sem ficar observando a casa dos outros. O pai de Elif então diz, me desculpe, mas você me entendeu mal. Irmã Férida então se aproxima do pai de Elif e diz, o senhor não tem vergonha nessa idade de ficar mentindo e ainda ficar espiando a casa dos outros? Vou chamar a polícia para o senhor. O pai de Elif então diz, não, espere, eu vou te explicar o que está acontecendo. Eu não tenho mais intenções. Eu sou o pai de uma garota que está morando aí e eu só vim saber se ela estava bem. É por isso que eu estava espiando essa casa. Irmã Férida então diz, ela é sua filha? O pai de Elif então responde, sim, é minha filha. Está morando aí. O pai de Elif então diz, você conhece as pessoas que moram nessa casa? Irmã Férida então diz, sim. O pai de Elif então diz, irmã, por favor, você sabe como minha filha está? Ele então pede para que Irmã Férida o ajude. Irmã Férida então diz, o ajude? Como assim ajudá-lo? Em quê? Com o quê? O pai de Elif então conta tudo para a Irmã Férida. Ele conta para a Irmã Férida que pegou um dinheiro emprestado e que infelizmente não conseguiu pagar. E que, como vingança, o agiota acabou sequestrando sua filha, dizendo que só devolveria a garota quando ele devolvesse o dinheiro que emprestou. Ele então conta para a Irmã Férida que Elif está sendo mantida como refém na casa de Azix. Irmã Férida então começa a se lembrar do momento em que Susan disse para Elif que se o pai dela não fosse encontrado, ela iria arrancar os olhos dela. Irmã Férida volta de seus pensamentos e acredita na história do Senhor. Irmã Férida então conta para o Senhor que acreditou que Elif era uma cuidadora de Arif. Irmã Férida então orienta o pai de Alif a procurar a polícia e contar tudo o que está acontecendo. O pai de Alif então olha para a Irmã Férida e diz, você está vendo o meu braço? Eles fizeram isso comigo. Eu não posso ir à polícia, é muito arriscado, é muito perigoso. Se eu for à polícia, eles vão matar a mim e a minha filha.
De uma ferida então diz para o senhor que vai ajudá-lo. Ela então pega o telefone do pai de Elif e diz para o senhor que vai lhe dar informações sobre Elif todos os dias. O pai de Elif agradece imensamente a bondade de Irmã Férida em querer ajudá-lo. Enquanto isso, Elif e Askis continuam procurando pelo senhor Arif. Após um tempo, Elif acaba avistando o senhor no chão. Elif então começa a gritar: Senhor Arif, tio Arif, tio Arif, pois o rapaz está desacordado. Elif então vai até o encontro dele e começa a tentar acordá-lo. Após um tempo, Askis também chega aonde seu Arif está e começa a tentar acordar o seu pai, porém o senhor não acorda. Orhun está conversando novamente com o Dr. Seyhun em seu escritório sobre o estado de saúde de Ira. Após alguns segundos, Orhun acaba recebendo uma ligação da empresa, pois precisa resolver alguns assuntos de trabalho. Orhun então pede licença ao Dr. Seyhun e diz que precisa sair por um instante do escritório. Assim que Orhun sai, adivinha quem entra? Sim, a cobra-mãe. A Fifi então se aproxima do Dr. Seyhun e diz para ele que Orhun não pode saber sobre o que aconteceu no passado. Dr. Seyhun então diz para a Fifi que não consegue entender, pois no passado ele acreditou que Orhun sabia de tudo o que estava acontecendo e que na verdade era Orhun que tinha ordenado que o aborto fosse realizado. Nesse momento, Orhun está descendo as escadas, falando no telefone. Ele então se dá conta de que deixou um arquivo em seu escritório. Orhun então começa a voltar para seu escritório. Enquanto isso, Dr. Seyhun está dizendo para a Fifi que ela disse para ele que Orhun foi quem ordenou que a gravidez fosse interrompida. Dr. Seyhun então diz para a Fifi: e agora, você está me pedindo para não tocar nesse assunto com ele? Me dizendo que ele não pode saber sobre esse assunto? Dr. Seyhun então diz: ah, sim, agora eu entendi. Foi você quem deu a ordem. Foi você quem decidiu interromper a gravidez de Ira. Sr. Orhun não sabia de nada. Dr. Seyhun então olha pasmo para a Fifi e diz: como você pôde fazer isso? A Fifi olha para Dr. Seyhun com aquele discursinho de sempre dela. Eu fiz isso pois era a coisa certa a se fazer pelo bem da minha família. E diz: vou continuar fazendo o que for melhor para minha família. Quem você pensa que é para me questionar sobre isso? Ela então olha para o Dr. Seyhun e diz: sim, fui eu quem dei a ordem para que fosse interrompida a gravidez de Ira, e não o meu filho. E diz: Orhun não sabia que Ira estava grávida. O Dr. Seyhun então olha para a Fifi e diz: a senhora Ira não sabe disso? A Fifi então interrompe Seyhun e diz: e ela vai continuar não sabendo. A Fifi então olha para o Dr. Seyhun e diz: agora vou lhe dizer o mais importante sobre essa conversa. Orhun nunca deverá saber o que aconteceu no passado. Orhun então já tinha entrado no escritório e escutou essa parte. Ele então olha para a Fifi e diz: o que eu não deveria saber sobre o passado? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.